Quais são as 10 frases que não se pode dizer numa briga? Vou repetir as 10. Eu quero o divórcio. Eu não estou nervoso. Você é exatamente igual a sua mãe, igual ao seu pai. Você é ridículo, molenga, pessimista, adjetivo depreciativo. Veja, as crianças estão chorando. Você sempre atrasado, nunca faz nada certo. Sempre, nunca. Isso tudo é culpa sua. Você não gosta de mim. Por que você não age como esposo ou a esposa de fulano? Minha mãe me alertou que você faria isso. Uma vez eu fiz uma pregação dessa, quando eu acabei, uma mulher perguntou assim: uai, padre, na hora da briga eu vou falar o quê? Porque ela só fala essas coisas. Eu falei: por que você está falando isso? Que o seu casamento não se resolve. Quando um não quer, eu pedi para o pessoal me enviar textos, casos, anedotas sobre casamento e família. Recebi uma hoje, eu gostei muito. Tem o título: Aí a briga começou. São 8 situações, isso aqui é um e-mail, que o casal começou a brigar. Eles me enviaram aqui. Vou compartilhar com vocês. Parece cômico, mas é trágico, viu? O marido sempre fala: e a briga começou. Minha esposa sentou-se no sofá junto a mim enquanto eu passava pelos canais. Ela perguntou: o que tem na TV? Eu respondi: poeira. A briga começou. Minha esposa estava dando dicas sobre o que ela queria para seu aniversário, que estava próximo. E ela disse: amorzinho, eu quero uma coisa que vai de 0 a 100 em 3 segundos. O marido comprou uma balança para ela. E a briga começou. Ela queria um carro, né? Minha esposa e eu estávamos sentados numa mesa na minha reunião de colegial. E eu fiquei olhando para uma moça bêbada que balançava seu drink enquanto estava sozinha na mesa próxima. Minha esposa perguntou: você a conhece? Sim, disse eu. Ela é uma antiga namorada. Eu sei que ela começou a beber logo depois que nos separamos há tantos anos. E pelo que sei, nunca mais ficou sóbria. E a mulher respondeu: meu Deus, quem pensaria que uma pessoa poderia ficar celebrando por tanto tempo? E a briga começou. Depois de aposentar-me, o homem contando, fui até o INSS para poder receber meu benefício. A atendente solicitou identidade para verificar a minha idade. Cheguei em meus bolsos e percebi que a tinha esquecido em casa. Disse à mulher que lamentava, mas teria que ir até a minha casa e voltar depois. A mulher disse: antes, desabotoe a sua camisa. O marido contando para a mulher isso. Então eu desabotoei minha camisa e deixando exposto meus cabelos crespos prateados. Ela disse: este cabelo prateado no seu peito é prova suficiente para mim. E processou meu benefício. Quando cheguei em casa, contei entusiasmado o que ocorrera para minha esposa. E ela disse: você devia ter baixado as calças, aí você poderia ter concedido o auxílio invalidez. E a briga começou. Não sabe conversar. Não sabe conversar. A mulher atazanando o marido. Minha mulher estava nua, olhando no espelho do quarto. Nem um pouco feliz com o que via, ela disse: sinto-me horrível. Pareço velha, gorda, feia. É aí, marido, eu preciso de um elogio seu. Fala com uma coisa positiva. E o marido respondeu: sua visão está ótima. E a briga começou. Levei minha esposa ao restaurante. O garçom, por algum motivo, anotou meu pedido primeiro. Eu vou querer churrasco mal passado, por favor. E o garçom disse: mas você não está preocupado com a vaca louca? E o marido respondeu: não, minha mulher que faz o pedido. E a briga começou.
Voltei do médico após uma consulta e minha esposa, toda preocupada, perguntou: e então, o que o médico lhe disse? E o marido respondeu: a partir de hoje não faremos mais amor, estou proibido de comer qualquer coisa gorda. E a briga começou. Recebi esse e-mail. Minha mulher me ouviu rir no pé do computador, chegou e perguntou: ô amorzinho, o que era? Disse que era uma coisa engraçada. Ela leu, aí que a briga começou direito. Então eles me mandaram aqui, interessante. Tem umas piadinhas boas, mas tudo isso fala sobre relacionamento conjugal. Tem hora que um vai, espertar o outro. Isso é normal no relacionamento. Você não pode parar aí. Você não pode parar aí. Eu não podia terminar essa minha pregação, essa palestra para os casais, sem falar para as mulheres, gente, que a mulher merece uma atenção especial. Porque a mulher tem uma coisa que o marido não tem. É a famosa TPM. E eu quero falar para os maridos 5 coisas que você nunca diga para sua mulher quando ela estiver nesse período. Tinha algumas mulheres, foi no ginecologista, e uma levou a menininha. 4 mulheres. Aí as 4 conversando, TPM para cá, TPM para lá, a menininha assim, ó. Oi, gente, o que é TPM? Uma falou: TPM, tenha pena de mim. A segunda: TPM lá em casa é tenha pena do marido. Aí a terceira, que estava desanimada, falou: TPM para mim é tô para morrer. E a quarta: põe para mim lá em casa é tô para matar. A menina: nossa senhora. As mulheres sabem o que é isso. Marido, não é frescura de mulher. Nós não sabemos o que é, mas os hormônios nesse período eles ficam alterados e a mulher fica sensível. Qualquer coisa irrita, qualquer coisa você está menosprezando. Ela chora fácil. Umas não comem nada, outras comem tudo. Umas não dormem, umas ficam com coruja, outra dorme o dia inteiro. Aí você, marido, tem que ter, se você quiser, uma perspicácia para saber se naquele período ela está. Não sei se você sabe. Você sabe que TPM, na justiça, ele ameniza a pena quanto ao homicídio? Cuidado, hein, marido? Se tiver na TPM, a pena cai. Até na justiça eles sabem disso aí. Então, quais são as 5 coisas que você nunca pergunta para uma mulher que está com TPM? Você não pode dizer isso. Primeira: bem, você está com TPM? Isso é para matar. A mulher não aguenta. Seja na forma afirmativa, você está na TPM. Seja na forma interrogativa, você está na TPM. Nunca diga essa frase. Ela pode ser a locução mais mortal da natureza, mesmo sendo feito com ingenuidade e sinceridade. A mulher não gosta que pergunte para ela se ela está neste período. Segundo, você está comendo muito. Isso aí é para matar. Está comendo muito. Deixa essa mulher. Sei que depois é o marido que vai aguentar as reclamações. Tem um quilinho de cá, um quilinho de cá. Deixa ela comer um chocolatinho, deixa ela aproveitar algumas coisinhas. Olha para mim, pessoal da sacristia. Tem alguém aí? Olha na minha gaveta se tem algumas folhas aí. Que eu não sei se eu pus, mas lá tem umas coisas interessantes. Terceira, são espinhas no seu rosto? Porque tem mulher que está espinha. A mulher, coitada, já está se sentindo feia, mal amada, infeliz. Você ainda vai jogar álcool no fogo. Nunca digo isso. Elogie, mime a mulher, trate ela muito bem, né? Quarto, temos que decidir agora. Não decida agora. Durante esse período, a mulher não consegue tomar decisões prontas. Deixa isso para depois. E quinto, você está carente? Não vai perguntar uma coisa dessa. Está na cara que a mulher está carente. Nunca pergunte se ela está, se ela come demais, se ela está feia. Decisão no momento. E pergunte se ela está carente. O marido tem que saber. Ô padre, mas como que eu vou saber? Meu irmão,
A mulher é tu e você não sabe. Você tem que saber quanto é que ela muda de humor, a não ser que você casou com uma mulher bipolar, aí tá difícil. Mas a normalidade, o marido consegue saber, e ele tem que saber. Gente, é marido que não conversa. Ô bem, nós casamos há pouco tempo, ouvi o padre falando aí nesse negócio mensal dessa sua TPM, mais ou menos que dia que é a sua? Tem que perguntar, coisa normal. A mulher falou, bem, a minha é entre tal e tal. Aí o marido já sabe. Chegou perto desses dias, você já vai ficar mais relaxado, você já vai incomodar menos, você vai manter as coisas mais no lugar. Lava as xícaras, senão ela quebra todas, lava. Ela vai pegando a xícara e vai fazendo assim, ó. E ela fala com o marido, não fala nada, o marido. O marido vai lá e pega também e quebra com ela. Cuidado. Mais do que a preservação da raça humana, masculina, com essas dicas você estará cuidando do seu investimento mais precioso, que é o seu casamento. Finalizando, meus caros, a pergunta é: como se briga num casamento? Briga, vocês vão brigar mesmo. Mas como se briga? Tem dois tipos de briga. Tem a briga amiga e tem a briga inimiga. Você tem que brigar como amigos. Você não pode brigar como inimigo, não. Qual é a diferença da briga amiga da inimiga? Presta atenção que é muito clara. A briga inimiga, eu quero destruir você. Eu quero provar que você está errado e que eu estou certo. Isso quem briga assim são os inimigos. Como que se briga com os amigos? Eu não estou brigando para provar que você está errado. Eu estou brigando para resolvermos o problema. Frase de briga inimiga: seu alcoólatra safado, pilantrão. Briga de amigos: você é um marido muito bom, mas essa bebida te estraga. O problema não é o marido, o problema é a bebida. Ah, mulher, você fede, sua fumante. Briga inimiga, você está falando que ela é o problema, ela é a fumante. Briga de amigo: não, meu amor, sua mulher é tão bonita, tão cheirosa, mas você fuma esse cigarro, tira toda a sua familiaridade. Você está falando do cigarro e não da mulher. Quando você for brigar, você pensa: eu quero estar certo ou eu quero ser feliz? Quem quer sempre estar certo, nunca será feliz. Tem marido que só quer marcar gol, ele só derruba a mulher na área, sempre é pênalti. Meu irmão, tem hora que você marca, o marido sabe, ele joga a bola para a mulher e fala assim, vai bem, junta, meu pé, a mulher, o marido deixou. Tem hora que o marido tem que deixar a mulher acertar, e ele sai como errado, mesmo que ele esteja certo. Tem hora que vice-versa, a mulher sabe que ela está certa, mas para evitar muita coisa, deixe seu marido pelo menos naquela hora achar que ele está certo, e você fica sendo a errada, e o relacionamento assim ele vai. Conversava com um casal idoso sobre essas coisas que eu falo na missa, ali na barraca. Uma senhora, ela veio de uma cidade de fora. Falou assim, Padre Cristo, o senhor falou meu relacionamento. Se eu fosse pegar meu casamento a ferro e fogo, a gente não estava junto, mas não. Então a gente tem que saber conversar, tem que saber relevar muita coisa que ele falou, entrou de cá, saiu de cá. Eu olhava o coração dele. Então a briga no casal, ela deve ser para resolver problema. Não deixe o problema para depois. O tempo não resolve o problema. O que resolve o problema conjugal é o diálogo. Se você não conversa, os problemas eles vão sendo acumulados. Aí chega no fim da vida, tá o vovô lá com dor na cadeira, a vovó com dor nas pernas, tanto carregar problema do casamento a vida inteira. Não resolveu nada, foi guardando. Eu tenho uma dinâmica aqui para você pensar que tipo de marido você é. Que tipo de esposa você é. Existe o marido taça, e existe o marido guardanapo. Existe a mulher taça, e existe a mulher guardanapo. Eu fiz questão de semana retrasada colocar essa taça e colocar esse guardanapo lá no jardinzinho aqui da casa paroquial. Tem uma chuviscada, caiu pó, ligou aquele negocinho de ecoar o jardim
A água caiu na terra, caiu terra na taça. É como se fosse o casal. Ouviu coisa ruim, falou coisa ruim, o outro me machucou, minha mulher falou que não deveria ter falado, meu marido fez o que não deveria ter feito. Tudo bem. Eu quero saber se lá no seu casamento, se você é taça ou se você é guardanapo. Qual que é a diferença? Ninguém tomaria nada nessa taça, suja, com pó, com terra. Mas se eu coloco a taça na água, toma uma rodadinha, só de rodar aqui o negócio já melhorou, ó. Veja com o meu dedinho aqui, ó. Tá mais chacoalhada. É assim que funciona, gente. Casamento tem hora que não tem que essas coisas. Não é muito agradável, não. Agora, uma coisa, não esquece não, viu? A taça estava imunda, mas não é porque ela estava suja que ela virou copo, não, viu? É até chique. Ela continua suja, mas ela é taça. Aqui, ó. Joguei água suja. Tem mais uma rodadinha aqui. Tem uma terrinha aqui no fundo, quer sair. Saiu lá. Tem que ter casamento da gente, tem que ter paciência, ó. Aí, ó. Todo sujo saiu. Ela voltou a ser uma bela taça. Claro que você não vai beber aqui, mas se você lava direitinho, ela está pronta para outra. Aí tem um guardanapo. O guardanapo está sujo. Aí eu vou tentar tirar o sujo do guardanapo. Eu vou tentar lavar o guardanapo. Ai, meu Deus. Você entendeu ou não entendeu? Tem marido e mulher que tem uma bênção de ser taça para o outro. Ele permite que o perdão entre no casamento. Ele permite dar uma segunda chance. Ele permite se deixar lavar pela misericórdia de Deus. Ele não diz, na boca dele não está o papo de separação. Na boca dele está o papo de restauração. O nosso casamento sujou. O nosso casamento estava feio. Nosso casamento perdeu o brilho. Mas nós podemos reconstruir. Nós podemos rezar mais. Nós podemos nos amar mais. Nós podemos dar mais as mãos. Nós podemos namorar mais. Nós podemos mudar aqui em casa. O casamento tão sujo, ele volta a ser uma bela taça. Porque o sujo não entrou em você. O sujo não penetrou no seu coração. E você consegue reconstruir o seu amor. Outros não. Outros estão igual o guardanapo. O que ele me falou, nunca mais eu esqueci. Aquela noite está guardada aqui. O que você fez, eu não esqueço nunca mais. A pessoa não perdoa. A pessoa tem ressentimento. Ela vive junto com o marido e com a esposa, mas ela não deixa o passado no passado. Esse tipo de pessoa é pessoa guardanapo. Qual que é o final do relacionamento? A separação. Ninguém consegue lavar um guardanapo que sujou, mas eu posso reconstruir a beleza da taça. Desejo para você, marido, esposa, que o seu coração seja uma taça para Deus. E lembre que na missa sempre existe o cálice, onde se coloca o sangue precioso de Cristo. Permita que a cada Eucaristia que você participe, que o seu casamento seja essa taça para receber a Eucaristia. A cada missa que você vier com a sua esposa, é um recomeço. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Você vai lembrar sempre disso, meu bem, o Senhor está no meio de nós. Eu te amo em Cristo. Eu te amo em Deus. Se amor taça, gente, vai sendo renovado, vai sendo lavado, vai sendo polido, vai sendo transformado. Se você não perdoa, se você não esquece, se você acha que o seu casamento, o final, ou é a tristeza, aí eu vou te dar isso aqui para enxugar suas lágrimas. Tem mulher que só está assim, só chora, ó, porque não deixou o passado no passado. Ah, padre, mas olha o que ele fez comigo. Olha o que eles fizeram com Jesus. E Jesus perdoou. Jesus recomeçou uma história maravilhosa. Os discípulos o traíram, deixaram ele sozinho. Ele aparece para os discípulos e diz: a paz esteja convosco. Os discípulos ficaram olhando para ele. Ele diz de novo: a paz esteja
convosco. Jesus, ele é maravilhoso, que ele está para o ser humano a possibilidade de começar de novo. Faça esse teste lá na sua casa. Coloca, pode ser um copo, uma taça, copo de requeijão, mais tomate. Coloca lá no muro, no quintal, um copo e coloca lá um guardanapo. Deixa lá uns 15 dias. Depois você guarda numa caixa. Aí na hora que você for brigar com a sua mulher, você fala assim: bem, nós vamos discutir agora, mas eu quero saber o seguinte: nós vamos discutir como taça ou nós vamos discutir como guardanapo? Isso muda tudo. Esse é renovação. Esse é separação. Esse é de Deus. Esse é do mundo. Esse traz amor. Esse traz dor. Esse une. Esse separa. Esse dialoga. Esse é silêncio. Esse é abraço. Esse é agressão. Esse é o companheirismo. Esse é solidão. Que tipo de casamento é o seu? É um casamento que após a discussão é taça, você se permite lavar por Deus, se limpar em Deus, ou você uma vez guardanapo, nunca esquece o que o outro fez de ruim para você. Isso atrai tristeza, isso atrai peso, ou você separa, ou você vive pela metade. Não permita que o ruim do outro entre no seu coração. Lixo a gente joga fora. Se você chegar lá em casa e falar assim: ô padre, posso ver seu armário? Pode. Pode ser, eu abrir o armário da cozinha, vai ter lá biscoito, vai ter lá macarrão, fubá, feijão, essas coisas de cozinha, né? Pode ver seu guarda-roupa, padre? Pode. Na hora que você abrir vai estar lá minhas blusas, minhas calças, minhas roupas de padre. Pode ver o seu armário do banheiro? Pode. Na hora que você abrir vai estar lá creme de barbear, creme dental, escova, etc. Olha, padre, na sua casa não tem lixo, não? Não. Lixo a gente joga fora. Joga fora. Se visitar meu coração, tem que ter coisas boas, mas pode ter lixo. Tem gente que não consegue jogar o lixo fora. O seu marido levou para sua casa o lixo do alcoolismo. Sua mulher levou para o seu ouvido o lixo da agressão. Seus filhos levaram para sua casa o lixo da desobediência. Ao invés de jogar fora, você vai guardando. Aí na hora da briga, você abre o baú e está cheio de quê? Cheio de lixo. Aí na hora da briga, em vez de discutir aquele problema, você começa: você lembra 10 anos atrás? Você lembra quando a gente era namorado? Você lembra quando a gente estava lá em Cabo Frio? Você lembra aquele dia na Praça do Santuário? Aí abre a mala e só despeja o quê? Os lixos de dias, meses e anos atrás. Lixo se joga fora. Não queira ser um marido guardanapo. Não queira ser uma esposa guardanapo. Vocês dois devem ser taça para Deus. O que Deus uniu, que o homem não separe. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma companheira semelhante a ele, para que seja o osso do seu osso e carne da sua carne. Você que já é casado, você vai rezar pelo seu esposo, pela sua esposa. E você que é casado e casada, e está do lado do seu esposo, da sua esposa, abraça para vocês receberem uma bênção. E você que acompanha esta pregação, seja no CD, no DVD, no YouTube, que esta bênção recaia sobre você, sobre o seu casamento, sobre o seu matrimônio. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus eterno e todo-poderoso, vós elevastes o amor natural a amor sacramental. A palavra diz que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Que Deus uniu, que o homem não separe. Abençoe, Senhor, estes casais que aqui estão. Sabemos que eles não têm um relacionamento perfeito, porque são diferentes, mas sabemos que acima disso está o verdadeiro amor, amor que eles têm por ti e amor que os une, a fé, a esperança e a doação.
Vos pedimos, Jesus, que neste momento, este matrimônio, este casal, sintam-se renovados, como esta taça que é lavada e se torna útil, e se torna bela, e se torna aquilo que deve ser. Que cada casal aqui seja lavado pelas águas do Espírito Santo, que eles se abram à renovação, que eles estejam cada vez mais debaixo da tua bênção e da tua graça, que eles se amem, que eles se cuidem, e que nos momentos de desavença, de discussão, que eles sempre primem pela calma, pelo diálogo verdadeiro, que cada um assuma a sua parcela de culpa, e juntos, uma vez unidos novamente através do diálogo, continuem o casamento com mais maturidade, com mais responsabilidade e principalmente doação. Abençoe a todos os casais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma salva de palmas a todos os casais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos vivendo, dentro do ano litúrgico, uma semana toda especial, chamada Semana Santa ou Semana Maior, onde a igreja nos convida a celebrarmos a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. No coração da nossa fé, pulsa o grande mistério pascal, a paixão, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Toda a história da salvação culmina nestes acontecimentos salvíficos e se fundamenta neles. Esta é a semana em que o mistério público de Jesus chega ao ápice em seu sofrimento, morte e ressurreição. A Semana Santa começa com as celebrações do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. A Semana Santa começou com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na manhã do domingo, narrada pelos 4 evangelistas, a procissão de ramos em mãos nos transforma em parte daquela multidão que recebe Jesus como rei. De acordo com Marcos, capítulo 11, versículo 11, Jesus voltou naquela mesma noite para Betânia, na periferia de Jerusalém. Talvez tenha ele ficado com seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. É uma noite em que Jesus considera em seu coração os dias tão difíceis que o esperam. A semana continua e nós temos a segunda-feira da Semana Santa. De acordo com Mateus, capítulo 21, Marcos, capítulo 11 e Lucas, capítulo 19, Jesus retorna a Jerusalém neste dia e, vendo as práticas comerciais vergonhosas realizadas na área do templo, reage com zelosa indignação, expulsando os vendilhões e denunciando que eles transformaram a casa de seu pai num covil de ladrões. O Evangelho de João registra ainda que ele repreendeu a incredulidade das multidões. Marcos, em 11:19, escreve que Jesus voltou para Betânia também nesta noite. Oremos com Jesus, tão zeloso por nos purificar. Pensemos, ainda insistimos em transformar a religião em negócio? Será que o modo como lidamos com dinheiro, como oferecemos aquilo que é de Deus, nós estamos dando a Deus o que é dele e a César o que é dele? Infelizmente, as pessoas procuram a igreja por 2 motivos centrais: cura de doença física e vitória financeira.
nós precisamos pregar mais a conversão. Jesus, na Segunda-feira Santa, é como se com um chicote ele tirasse do templo não apenas as pessoas, mas tudo aquilo que não combina com o reino de Deus. E nós avançamos agora para a terça-feira da Semana Santa. Segundo Mateus, Marcos e Lucas, Jesus retorna mais uma vez a Jerusalém, onde é confrontado pelos dirigentes do templo quando a sua atitude do dia anterior. Eles questionam a autoridade de Jesus, que responde e ensina usando parábolas, como da vinha, Mateus 21, do 33 ao 46, e do banquete de casamento, Mateus 22, versículo 1. Há também o ensinamento sobre o pagamento dos impostos, em Mateus 22, versículo 15, e a repreensão aos saduceus que negam a ressurreição, Mateus 22, versículo 23. Jesus faz ainda a terrível profecia sobre a destruição de Jerusalém, caso seus habitantes não creiam nele, afirmando que não restará pedra sobre pedra. Isso está em Mateus, capítulo 24. Continuemos a rezar com Jesus e a ouvir atentamente os seus ensinamentos filiais pouco antes da paixão. Na quarta-feira da Semana Santa, nós celebramos também o sofrimento. E aí entra a pessoa de Judas. É neste dia que Judas conspira para entregar Jesus, recebendo em troca 30 moedas de prata. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 14. Jesus provavelmente passou o dia em Betânia. À noite, Maria de Betânia o unge com caro óleo perfumado. Judas objeta contra este desperdício, mas Jesus o repreende e diz que Maria ungiu para o seu sepultamento. Mateus 26, verso 6. Os ímpios conspiram contra Jesus. Reforcemos a nossa oração em união a Ele. De que forma nos prestamos a apoiar, mesmo sem querer diretamente, aqueles que conspiram contra Jesus? Estou falando também nos dias de hoje. Precisamos nos colocar na história e pensar também a nossa fé. Aí nós podemos passar para a quinta-feira da Semana Santa. Aí começa o Tríduo Pascal, os 3 dias que culminarão na ressurreição de Jesus. O Cristo instrui seus discípulos a se prepararem para a última ceia. Durante o dia, eles fazem os preparativos. Mateus 26, verso 17. Na missa da Ceia do Senhor, que celebramos em nossas paróquias, recordamos e torna presente, neste dia, a última ceia que Jesus compartilhou com seus apóstolos. Estamos no andar superior, com Jesus e os 12, e fazemos o que eles fizeram. Por meio do ritual do lava-pés, João 13, verso 1, de 12 pessoas. Geralmente as paróquias pegam 12 paroquianos, né? Todos nós nos unimos no serviço de uns aos outros. Por meio da celebração desta primeira missa e da instituição da Sagrada Eucaristia, Mateus 26, 26, unimos-nos a Jesus e recebemos o seu corpo e o seu sangue como se fosse a primeira vez. Nesta Eucaristia, damos especiais graças a Deus pelo dom do sacerdócio ministerial, os padres, né? Foi nesta noite que ele ordenou seus 12 apóstolos a fazerem isto em memória de mim. Após a última ceia, que foi a primeira missa, os apóstolos e Jesus se dirigem pelo Vale do Cedron até o Horto das Oliveiras,
onde o Cristo lhes pede que orem e vigiem, enquanto ele experimenta a sua agonia. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 30. Nós também iremos em procissão com Jesus vivo no Santíssimo Sacramento, até o altar de repouso, previamente preparado na paróquia, no santuário, na capela, e que representa o Horto das Oliveiras. A liturgia de hoje termina em silêncio. É antigo costume de passar uma hora em adoração diante do Santíssimo Sacramento nesta noite. Permanecemos assim, ao lado de Jesus, no Horto das Oliveiras, e oramos enquanto ele enfrenta a sua terrível agonia. Perto da meia-noite, Jesus será traído por Judas. O Cristo será preso e levado para a casa do sumo sacerdote, conforme está em Mateus, capítulo 26, versículo 47. Aí nós podemos passar para a Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa. Durante toda a noite, Jesus fica trancado no calabouço da casa do sumo sacerdote. Pela manhã, ele é levado até a presença de Pilatos, o governador romano, que repassa o caso para o rei Herodes. Herodes o manda de volta para Pilatos, que em algum momento no meio da manhã cede à pressão das autoridades do templo e das multidões e condena Jesus à morte, morte cruel por crucificação. No final da manhã, Jesus é levado pelos soldados através da cidade até a colina do Gólgota. Ali, ao meio-dia, ele é pregado à cruz e agoniza durante cerca de 3 horas. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus entrega o seu espírito ao Pai e morre. Descido da cruz, é colocado apressadamente no sepulcro, antes do anoitecer. Este é um dia de oração, de jejum e abstinência. Sempre que possível, os cristãos são chamados a se abster do trabalho, de compromissos sociais e de entretenimento, a fim de se dedicarem à oração e à adoração em comunidade. De manhã ou ao meio-dia, muitas paróquias, muitos lugares realizam a Via Sacra, chamada de Via Crucis, e uma palestra espiritual sobre as 7 palavras finais de Jesus. Outras paróquias, lugares de fé, oferecem a Via Sacra e as 7 palavras às 15 horas, 3 horas da tarde, no momento da morte de Jesus. Lembrando que neste horário nós temos a celebração litúrgica da morte de Jesus. À tarde ou à noite, nos reunimos silenciosamente em nossas igrejas para refletir sobre a morte de Jesus na cruz e rezar pelas necessidades do mundo. Também veneramos a redenção de Cristo na cruz com um beijo no crucificado. Nossa fome, neste dia de jejum, é satisfeita com a Sagrada Comunhão, consagrada na véspera e distribuída no final desta liturgia. Refletimos também sobre os apóstolos, que podem ter se reunido com medo na noite anterior, e refletido sobre tudo o que havia acontecido. Então, este é o contexto da Sexta-feira Santa, chamada também de Sexta-feira da Paixão. Chegamos ao Sábado Santo. O corpo de Jesus está no sepulcro, mas a sua alma entre os mortos anuncia o reino dos céus. Chega a hora em que os mortos ouvem a voz do Filho de Deus e os que a ouvem viverão, conforme João 5, 25. Enquanto isso, desolados com a morte de Jesus, os discípulos observam o sábado judaico, imersos na tristeza. Eles se esqueceram da promessa de Jesus. Mas nós não podemos nos esquecer. Não podemos nos esquecer. Nesta noite, depois do pôr do sol, nós nos reuniremos
para a grande vigília pascal, a mãe de todas as celebrações, durante a qual experimentaremos o Senhor ressuscitado dos mortos. Começaremos o nosso encontro na escuridão e acenderemos o fogo da Páscoa, que nos lembra que Jesus é a luz que brilha nas trevas. Jesus é a luz do mundo. Entraremos na igreja e ouviremos atentamente os relatos da Bíblia que descrevem a obra salvadora de Deus nos tempos passados. É então que, de repente, as luzes da igreja são acesas e é cantado o glória jubiloso com o qual celebramos o momento da ressurreição de Cristo. Jesus Cristo vive. Na alegria da ressurreição, celebramos então os sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia para os nossos catecúmenos e para os candidatos que se prepararam durante muitas semanas até a chegada desta noite. Como igreja, cantamos o Aleluia pela primeira vez em longos 40 dias. Faça tudo o que tiver ao seu alcance para acompanhar esta celebração, para estar presente na vigília pascal e convide também os seus amigos e a sua família. A ressurreição de Cristo é o centro da nossa fé. É o momento mais importante de toda a história da salvação. A nossa vigília culmina em uma alegria pascal que nunca mais terá fim. Que nunca mais terá fim. Isso é maravilhoso. E nós chegamos ao domingo da Páscoa. O significado do domingo na Semana Santa vem da palavra Páscoa, que vem do hebreu peshá e significa passagem. Era vivamente comemorada pelos judeus do Antigo Testamento. A Páscoa que eles comemoram é a passagem do Mar Vermelho, que ocorreu muitos anos antes de Cristo, quando Moisés conduziu o povo hebreu para o Egito, onde era escravo. Chegando às margens do Mar Vermelho, os judeus, perseguidos pelo exército do faraó, teriam de atravessá-lo às pressas. Guiado por Deus, Moisés levou seu bastão e as ondas se abriram, formando duas paredes de água que ladeavam um corredor enxuto por onde o povo passou. Jesus também festejava a Páscoa. Foi o que ele fez ao cear com seus discípulos. Condenado à morte na cruz e sepultado, ressuscitou 3 dias após, num domingo, logo depois da Páscoa judaica, que era celebrada no sábado. A ressurreição de Jesus Cristo é o ponto central e mais importante da fé cristã. Através da sua ressurreição, Jesus prova que a morte não é o fim e que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. O temor dos discípulos, em razão da morte de Jesus, na sexta-feira, transforma-se em esperança e júbilo. É a partir deste momento que eles adquirem força para continuar anunciando a mensagem do Senhor. São celebradas missas festivas durante todo o domingo. É a Páscoa de Jesus. E aqui eu quero partilhar com você uma curiosidade, a questão da data da Páscoa. A fixação das festas móveis decorre do cálculo que estabelece o domingo da Páscoa de cada ano. A Páscoa deve ser celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que se segue do equinócio da primavera do hemisfério norte, mais ou menos dia 21 de março. Se esse dia ocorrer depois do dia 21 de abril, a Páscoa será celebrada no domingo anterior. Se, porém, a lua cheia acontecer no dia 21 de março, sendo domingo, será celebrada dia 25 de abril. A Páscoa não acontecerá nem antes de 22 de março, nem depois de 25
de abril. Conhecendo-se a data da Páscoa, conheceremos as datas das outras festas móveis. Exemplo, o domingo de carnaval, 49 dias antes da Páscoa. Quarta-feira de cinzas, 46 dias antes da Páscoa. Domingo de Ramos, 7 dias antes da Páscoa. Domingo do Espírito Santo ou Pentecostes, 49 dias depois. Corpus Christi, 60 dias depois. Então agora você entende um pouquinho as datas da igreja, das nossas festas litúrgicas. Quero falar também rapidamente de alguns símbolos da Páscoa. É muito importante que os cristãos conheçam estes símbolos. Muitas crianças, adolescentes, jovens e muitos adultos ainda não conhecem. Um símbolo importante é o cordeiro. O cordeiro era sacrificado no templo, no primeiro dia da Páscoa, como memorial da libertação do Egito, na qual o sangue do cordeiro foi o sinal que livrou os seus primogênitos. Este cordeiro era degolado no templo. Os sacerdotes derramavam seu sangue junto ao altar e a carne era comida na ceia pascal. Aquele cordeiro prefigurava a Cristo, a qual Paulo chama nossa Páscoa. 1 Coríntios 5, 7. João Batista, quando está junto ao Rio Jordão, em companhia de alguns discípulos, e vê Jesus passando, aponta-o em 2 dias consecutivos, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Isso está no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 29 e 36. Isaías o tinha visto também como cordeiro sacrificado por nossos pecados. Isaías capítulo 53, versículos 7 ao 12. Também o Apocalipse apresenta Cristo como o cordeiro sacrificado, agora vivo e glorioso no céu. Então você pode ir em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6, e no capítulo 13, o versículo 8. Outro símbolo importante da Páscoa: pão e vinho. Na ceia do Senhor, Jesus escolheu o pão e o vinho para dar vazão ao seu amor, representando o seu corpo e sangue. E ali, na hora da ceia, eles são dados aos seus discípulos para celebrar a vida eterna. E, depois da Santa Ceia, os discípulos entenderam que o pão e o vinho é verdadeiramente o corpo e o sangue de Jesus. Outro símbolo importante é a cruz, a Santa Cruz. A cruz mistifica todo o significado da Páscoa na ressurreição e também no sofrimento de Cristo. Pois no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., Constantino decretou a cruz como símbolo oficial do cristianismo. Além disso, é símbolo da Páscoa, mas símbolo primordial da fé católica. Então, sempre nós começamos a oração com a cruz, nós recebemos a bênção da igreja pela cruz. Então, a cruz para nós é sinal de vitória, é sinal de Jesus ressuscitado. Um outro símbolo muito importante é o círio pascal. Traz um grande significado na Semana Santa, sobretudo no sábado, pois é uma grande vela que é acesa no fogo novo, logo no início da celebração da Vigília Pascal. Assim como o fogo destrói as trevas, a luz que é Jesus Cristo afugenta toda a treva do erro, da morte, do pecado. É também o símbolo de Jesus ressuscitado, a luz dos povos. Após a bênção do fogo, acende-se nele o círio. Faz-se a inscrição dos algarismos do ano em curso, depois cravam-se 5 grãos de incenso, que lembram as 5 chagas de Jesus, e as letras alfa e ômega, primeira
e última letra do alfabeto grego, que significam o princípio e o fim de todas as coisas. Este vídeo tem por intuito partilhar com você um resumo, mesmo que superficial, da Semana Santa e os símbolos principais também deste tempo. Aqui nós podemos lembrar também do coelhinho de Páscoa e do ovo de chocolate. O ovo simboliza o sepulcro onde Cristo, foi enterrado. Sempre dentro de um ovo sai uma vida nova. Por isso, entrou na tradição, no dia de Páscoa, distribuir ovos, ou seja, a vida nova. Jesus e nós também. E por que chocolate? Porque simboliza a terra prometida, onde corre leite e mel. O chocolate significa a doçura de Deus na nossa vida, o carinho de Deus na nossa vida. E o ovo vem geralmente embrulhado, Aquele embrulho significa a graça que nós estamos imersos depois da ressurreição de Cristo. O coelhinho de Páscoa, muitas pessoas não sabem, é porque depois da ressurreição de Jesus, o cristianismo cresceu muito. Muitas pessoas se tornaram cristãs. E o coelhinho é um dos animais que multiplicam muito rápido. Então esse coelhinho simboliza a igreja. Os filhos da igreja vão crescendo na fé em Jesus Cristo. Preparei com muita alegria este vídeo para você. Então eu quero fazer 3 pedidos. Primeiro, dê o seu like, o seu joinha, para que outras pessoas conheçam tudo que eu disse neste vídeo. Segundo pedido, deixe o seu comentário. O que você aprendeu neste vídeo que por acaso você ainda não sabia? E terceiro pedido, compartilhe este vídeo com seus contatos, com a sua família, com seus amigos. O que mais faz com que as pessoas abandonem a igreja é não conhecerem aquilo que nós celebramos, aquilo que nós cremos. E este vídeo, ele fala, claro, de maneira resumida, dia por dia da Semana Santa, o que nós celebramos naquele dia e também os símbolos principais da Páscoa. Então, sejamos também evangelizadores, levando para outras pessoas este conhecimento a respeito da Semana Santa. E eu quero, mais uma vez, manifestar a minha gratidão por você estar comigo aqui no nosso canal Luz e Vida Padre Christian Chancari. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e passeie aí um pouquinho o nosso canal e você verá tantos vídeos, para a sua formação, para que você se torne a melhor pessoa que você é capaz de ser. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que possamos viver todos os dias do ano a Páscoa de Jesus. Ele está vivo e é o Senhor. Se com Ele morrermos, com Ele também ressuscitaremos e haveremos de reinar pelos séculos dos séculos. Amém. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.
Meus irmãos e irmãs, nós estamos numa missa da família especial, que é a missa de cura interior. E nós teremos esse momento com o Santíssimo de 9 às 10 para 10, 50 minutos de adoração. Mas para que não seja apenas um momento que pode ser confundido por alguns como sentimentalismo, como um sentir Deus, como um momento assim de aqui, e depois que acaba aqui não muda nada, eu preciso fazer uma introdução rápida, mas altamente necessária, mostrando para você os 3 passos da cura interior. Nós pedimos muito a cura do vício, a cura sentimental, a cura do corpo. Só que aqui nós estamos indo mais profundo que nós temos, por isso que nós falamos interior, cura interior. Repita e entenda e decore. A cura interior passa pelo louvor. Repita. Você quer saber o tanto que uma pessoa é curada interiormente? Veja o tanto que ela louva. Você quer saber o tanto que a pessoa é doente espiritualmente? Veja o tanto que ela reclama. O louvor me leva à cura interior. Quero começar com o único texto que eu vou citar, Abacuque 3, 17 a 19. Repito, Abacuque 3, 17 ao 19. Olha a confiança de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e os currais não haja gado. Olha a videira como que está. Ele está falando, figueira sem flor, videira sem uva, oliveira sem azeitona, campos sem mantimento, rebanho exterminado, curral vazio. Se o que podia dar errado, deu. Aí ele vem. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os lugares mais altos. Amém? Você está entendendo ou não está entendendo? O que é que eu explico? Eu vou explicar então, porque o silêncio é como se fosse, explica. Ele não está olhando para o presente, que o presente dele está trágico, está caótico. Ele está olhando para o seu futuro em Deus. Ele está olhando para o seu futuro em... Não vou pedir para levantar a mão não, mas eu falasse assim, levanta a mão para mim, quem está com a sua vida caótica. Tinha gente que levantava a mão. Ih, padre, ó, a minha tá. Eu estou igual esse cara aí, ó. Estou endividado, minha mulher não está me querendo, no meu trabalho eu pensei que eu ia subir, quem subiu foi outro, eu não consegui subir, fiz prova e não passei, fui no médico, estou doente, fiz exame, está tudo desregulado, meu salário abaixou, a inflação aumentou, estava vindo para mim, meu carro furou os 4 pneus. Tá doido. Que causa, hein, meu filho? Que causa, hein? Gente, se você olhar para o seu presente, você vai louvar ou reclamar? Tanto que você não louva, você reclama. Que você vem, que você está falando isso para quem? Para grego ver? Se você olhar para o seu presente, você vai reclamar. Porque se Abacuque olhasse para aquilo que ele estava vendo, ele só podia reclamar. Figueira não tem flor. Se não tem flor, não vai estar figo. Ele olhou e falou, pelo menos se eu tenho videira. Olhou para a videira, não tem uva. Ele falou, pelo menos se eu tenho oliveira. Olhou para a oliveira, não tinha azeitona. Pelo menos eu tenho gado. Olhou para o gato, morreu. Pelo menos eu tenho rebanho. O rebanho sumiu. Ele falou, tô russo, hein? Em vez dele reclamar por aquilo que ele viu, ele pegou a sua fé e fez assim, ó. Jogou para onde? Para amanhã. E ele vai dizer, todavia, apesar disso,
eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é minha força. Agora que vem a palavra profética. Ele fará os meus pés como de corça, rápido, e me fará andar sobre os lugares mais altos. Ele está louvando a Deus por quê? Porque ele sabe que Deus não falha, que hoje a situação pode estar assim, mas ele terá a vitória, ele terá uma cura interior. Deus irá manifestar a sua aliança com Abacuque. Isso deve estar na sua vida. Se você fica olhando somente as coisas que te acontecem, as pessoas que te entristecem, as pessoas que não retornam aquilo que você esperava que retornaria, o fruto do seu trabalho que não vem, a ingratidão dos amigos, a dívida, é muita coisa só, é muita coisa. Mas aí você lança a sua visão para Deus. Mas eu sei que apesar disso tudo, eu não estou sozinho. Eu sei que eu me alegrarei no Senhor. Diz isso. Eu me alegrarei no Senhor. Não há tempestade que dure a vida inteira. Deus quer que você seja feliz e Ele lhe dará a sua alegria. Exultarei no Deus da minha salvação. A minha alegria não está na videira, não está no figo, não está na uva, não está na ovelha, não está no boi. A minha alegria está em Deus. Se essas coisas eu não tenho, eu não posso perder a Deus, porque com Deus essas coisas retornarão. O Senhor é minha força, Ele fará os meus pés como da corça, e me fará andar sobre lugares mais altos. Amém? Na adoração nós vamos rezar isso e vamos tomar posse disso. Quero ser bem fiel ao que eu escrevi, para não me alongar. Todos nós temos necessidade de cura interior. Quando eu digo todos, é todos. Eu e você. Não tem ninguém que está dispensado da cura interior. Como você sabe disso, padre? Todos nós temos uma história, e não existe história perfeita. A nossa história, ela é feita de muitas coisas tristes, muitas coisas traumáticas, muitos sonhos que não se realizaram, muitos lugares que nós não chegamos, muitas pessoas que nos traíram, muitas pessoas que nos abandonaram, muitas pessoas que não me amaram. Isso vem lá de pequenininho. Se quando minha mãe ficou sabendo que eu estava grávida, que ela estava grávida, quando a sua mãe ficou sabendo que ela estava grávida, se ela por acaso pensou assim: mas eu não estava preparado, não era agora, você já tem sentimento de rejeição intrauterina. Se quando você era pequenininho e foi para a escola, os coleguinhas não te chamaram para brincar, fizeram um grupinho e falou: não, você não brinca. Isso está registrado no seu inconsciente. Você tem sentimento de rejeição. Quando eu jogar bola na escola, você não era chamado para jogar, você foi rejeitado. Quando o rapaz que você mais gostava não gostava de você, ficou com a sua colega, sentimento de rejeição. Você foi apresentar um trabalho na sala, leu alguma coisa errada, todo mundo riu de você, sentimento de rejeição. Alguém lhe diz: você é burro, você é feio, você não dá conta, você não nasceu para ser feliz. Não falei que você não ia passar, tudo que você faz dá errado, não falei que você ia perder. Isso tudo vai entrando para dentro de nós e vai contaminando o nosso interior. E mesmo que você não saiba, você não é do jeito que é por acaso. Amém? Você pode não saber, mas você não é do jeito que é por acaso. Ô padre, por que eu sou muito risonho? Eu nasci risonho? A sua vida fez você uma pessoa risonha. Padre, eu queria ser extrovertido, eu tenho tanta vergonha, eu não consigo pedir uma informação na rua. Eu quando entro, a pessoa já me falaram isso, eu entro numa loja para comprar, está tudo ruim, mas eu não consigo falar não, eu tenho que comprar pelo menos alguma coisa. Sentimento de inferioridade. Eu não consigo ler um texto em público, eu não posso ver microfone que eu começo a tremer. Eu não sei. Tudo isso é história de vida. Nós não somos do jeito que somos à toa, gente. Pessoa é calma, qualquer coisa ela estoura. Pessoa chata, não é pessoa chata não, história de vida. Então a pessoa é tão quieto, não fala nada, não interage. História de vida. Isso tudo é cura que nós precisamos passar. Mas a cura interior,
ela não atinge o sintoma, ela atinge a causa. Nós vamos para a fonte do mal em nós, não é atacar a sua periferia, igual gripe. Você sabe que não existe remédio para gripe, né? Não, esse tanto de remédio aí, nenhum é para gripe. Eles são para tirar o sintoma da gripe. Aí não deixa a cabeça doer, não deixa ficar com muita coriza, não deixa a febre subir, tira um pouquinho aquele mal-estar. Mas gripe só segura com o tempo. Tem que esperar 7 dias. Ela vai passar. Tem gente que fica a vida toda combatendo o sintoma, mas não combate a causa. Não combate aquilo que pode estar dentro de você. Para quem não viu em casa, passou um cachorro aqui. Ele estava passeando. Talvez está precisando de uma cura interior canina, não sei. Meus irmãos, quais são os 3 passos da cura interior? Você tem que saber para você poder entrar nessa oração que nós faremos juntos. Uma oração forte, mas tem que ser segurada na rédea. Você não pode perder. Saber? Primeiro passo é o momento do diagnóstico. Eu preciso de cura interior. Eu não estou feliz do jeito que eu sou. Eu não estou feliz do jeito que eu reajo. Eu não estou feliz com aquilo que eu tenho sentido. Eu não estou feliz com a minha vida do jeito que está. E se está do jeito que está, a culpa não é do outro, não. O problema sou eu. O problema não é meu marido, não é minha mulher, não é meu filho, não é meu patrão, não é o padre. O problema sou eu. Quando você cai em si que o problema é você, é o primeiro passo para Deus curar você. Porque tem gente que acha que o problema é todo mundo, menos ele. Não, eu sou o problema. E como que você descobre o problema? Olhando os sintomas que te acompanham sem motivo aparente. Me explico. Eu estou feliz. Alguém falou comigo assim: Padre Cristian, oi, que seu amigo de infância morreu. Normal. Estou chorando porque tem uma causa. Qual que é a causa? Um amigo faleceu. Mas há pessoas que acordam tristes. Você pergunta: o que aconteceu? E a pessoa responde: eu não sei, mas eu me sinto triste o dia todo. Eu me sinto ansioso o dia todo. Eu me sinto abafado o dia todo. Tem gente que já me falou isso. Eu me sinto nervoso o dia todo. Eu acordo com raiva. Mas com raiva de quê? De tudo e de todos, até de mim. Cura interior em você. Cura interior em você. Cansaço e você não consegue descansar. Tristeza que não passa. Inveja de tudo e todos. Ciúme, raiva, desânimo, angústia. Tudo isso está indicando que você precisa de uma cura interior. Primeiro passo, eu preciso. Segundo passo, remover os 4 bloqueios. Quais são os 4 bloqueios? Repita: sentimento de rejeição, inferioridade, culpa e medo. Nós, se Deus quiser, vamos ser curados desses 4. É uma oração específica para esses 4. Vou falar rapidamente de cada um. Rejeição. Geralmente acontece com pessoas muito próximas de nós. A rejeição acontece quando sentimos que não somos amados ou respeitados por quem é importante para nós. Eu amo meu pai, mas o meu pai gosta mais do meu irmão. Eu gosto de uma pessoa, é meu melhor amigo, mas ele gosta mais de outro. Eu gosto dessa pessoa, querendo namorar ela, mas ela preferiu namorar o outro. Isso tudo é sentimento de rejeição. É coisa que a gente não imagina o tamanho que tem. Coisas bobas. Teve uma festa, você não foi convidado. Por que você não foi convidado? Porque você foi rejeitado. Teve um casamento, eu lembrei de todos, esqueci de você. Você se sente o quê? Rejeitado. Teve um amigo oculto, quem saiu com você não vai. Aí você fica lá igual que é pataca, no meio do amigo oculto, não ganha nada,
A pessoa tem os motivos dela, alguém arruma para você alguma coisinha lá para você não ficar sem nada, por fora você sorri, fala que está tudo bem, mas por dentro é um mal-estar, parece que eu sou rejeitado naquele momento. Árvore de Natal, você vai lá, tem presente para todo mundo, você procura, cadê o seu? Não tem nada. Aí alguém embrulha um sabonete para falar que você não ganhou, ficou sem nada. Sabonete do inferno. Você olha para aquele sabonete, e são coisas pequeninas, mas que vão introjetando, e você começa a pensar, eu fui rejeitado. Grupo de trabalho da escola, eles não colocavam você? As suas colegas iam sair, não chamava você? Fez um grupinho no WhatsApp, não colocou você? Parece coisa boba, mas lá dentro isso tudo se chama como? Rejeição. Rejeição. Não estou falando que as pessoas não nos amem, mas nós não nos sentimos amados. Tem mãe que fala com o filho, eu te amo. O filho fala, não ama não. Aí a mãe fala, o que eu podia fazer que eu não fiz? Não é que a mãe não ame, a pessoa não se sente amada. Cura interior, cura interior. Segundo, sentimento de inferioridade. Você nota que as outras pessoas são melhores que você. Aí, geralmente, a pessoa que se sente inferior, ela tem vergonha. Eu tenho vergonha de chegar perto de fulano. Eu tenho vergonha de pedir informação. Eu estou dirigindo, está tudo muito bem. É só a polícia me olhar, eu não sei o que eu faço. Eu me sinto muito pequeno. Ele é autoridade, eu sou inferior. O patrão é superior, eu sou inferior. Você vai numa festa. Gente, eu li muita coisa para falar isso aqui para vocês, só que é tanta coisa. A mulher está lá com uma semi-joia. Custou a comprar, pagou 6 vezes. Aí aparece a mulher do patrão, com um anel de ouro, com um diamante desse tamanho. E ela faz para você assim, ei querida. Aí você olha para o anel dela, olha para o seu, você não fala nada, mas lá dentro você pensa, eu sou inferior a ela. Aí você não quer sentar na mesa dela, né? O que ela faz te incomoda, você acha que você não sabe comer, você começa a achar a festa ruim, você quer ir embora. Isso tudo é trauma, gente. A gente é cheio de sentimento de inferioridade. E inferioridade vem de comparação. Quando alguém te falou assim, você não é tão inteligente como seu irmão. Você é bonita, mas fulano de tal é mais bonita. Você recebe, a fulano de tal ganha muito mais. Olha o seu carro, olha o carrão que passou ali. Tudo isso eu colocando você para quê? Para baixo, para baixo. Palavra de pai e mãe. Ou um menino burro. Tem mãe que fala, você é burro, hein? O anjo fala amém, o menino fica tapado mesmo, o que vai fazer? A mãe profetiza isso aí, né? Com isso começamos a nos ver inferiores ao outro. Não é que o outro é superior, eu sou inferior. Qual que é o sentimento de quem tem complexo de inferioridade? Autopiedade. Você tem dó de você mesmo. Você olha no espelho e fala para você assim, mas que dó. Não estou xingando vocês não, mas só ri quem não tem, porque quem tem é doloroso, viu? Você olhar para você e sentir que você é pequeno. Você está num lugar, você sente que ali não é para você. Eu sou nada, eu sou muito pequeno, eu sou um zero. Terceiro, sentimento de culpa. A pessoa que já cometeu um erro na vida. Hoje, quem nunca cometeu um erro na vida, atira em mim a primeira pedra. Não vai cair nenhuma. Todos nós erramos. Mas tem gente que não consegue se perdoar. A pessoa fica se condenando. Mas por que eu fiz? Por que eu fiz? Eu não podia ter feito aquilo. Não, mas por que eu fiz? E ninguém sabe, a pessoa por que eu fiz? Eu já confessei, mas não é Deus que não te perdoa. É você que não se perdoa. Fica se culpando, se martirizando. Gente, já passou. Se você mudou de vida, se você abandonou isso, não interessa o seu passado, interessa o seu presente. Deus não dirige a sua vida olhando o retrovisor. Ele não quer saber o que você já fez, Ele quer saber o que você quer fazer. Então se perdoe. Nós vamos rezar sobre isso com o Santíssimo, para você tirar do peito. Um dia eu atendi uma mulher, vou contar porque não é aqui, é longe, e ninguém vai saber o que é, eu vou inventar uma coisa. Ela chegou e falou assim, padre, eu fiz um sexo louco. Primeiro, sexo eu sei o que é, louco eu não sei.
uma senhora já. Eu falei com ela assim: a senhora fez o quê? O sexo louco. O pessoal fala é sexo animal. Eu falei, mas eu tenho que voltar à normalidade. Ah, sim. Mas que dia que a senhora fez isso? Ah, padre, eu tinha 18 anos. Mas me perdoe, quantos anos a senhora tem? 80 e tantos. Ué, mas a senhora até hoje não confessou isso não? Ah, padre, todo ano eu confesso. Coitada dela, eu tive pena. De 18 anos até agora, ela não se deu a chance de ser feliz. Ela estava amarrada no pecado. Primeira confissão que ela já fez: Deus já tinha perdoado. Se arrependeu, minha filha? Arrependi. Quer fazer sexo normal agora? Quero. Então casa e fuge desse sexo louco aí. Tá, acabou, morreu, passou. Não, mas ela fica, aí ela vai à missa, ela se sente mal na missa, porque quando o padre olha para ela, ela acha que o padre sabe o que ela fez. Ela vai no supermercado, o caixa passa quase e ri para ela assim, aí ela, será que ela sabe também? Ô gente, isso é complexo de quê? Culpa. Eu já conversei com um policial de BH. Ele me falou assim, eu vou contar para vocês, né? Quem assistiu aí, não sei se funciona com você não, mas ele me contou assim, que é fácil dar batida em malandro em rua. Falou que a viatura passa de noite com o giroflex ligado, tem pessoas andando na rua, ele vai passando com a viatura ao lado das pessoas assim, ó, e eles olham no retrovisor. No retrovisor. O pessoal está conversando, a viatura passa, o pessoal está conversando. Aí tem dois andando, a viatura passa, eles fazem assim, ó. A viatura retorna, pode encostar. Oi! Hora que revista tem problema. Gente, a pessoa que tem culpa não vive em paz. Você fica o tempo todo tenso, porque você não se perdoa. E quer saber outra? Eu não vou pedir para levantar a mão, mas tem gente assim aqui. Quem não perdoa, isso que você fez, que você não consegue perdoar, ocupa a sua cabeça 24 horas por dia. É igual um pica-pau, fica assim, ó. Você lembra, você não esquece, você lembra, você está namorando, você lembra, você está trabalhando, você lembra, você está na missa, você lembra. Isso precisa de quê? Cura interior. Último sentimento, sentimento de medo, sem motivo aparente. Medo do escuro, medo de doença, medo do câncer. Então ela falou, ai padre, eu morro de medo de morrer de câncer, isso não pode garantir nada, vai viver, vai passear, se aparecer a gente reza. AIDS, medo de estar no meio da multidão, medo da solidão. Hoje tem gente, eu conheci uma pessoa que tinha medo de respirar. Ela respirava com medo. Por que você respira com medo? Eu tenho medo de estar entrando uma bactéria invisível. Falei, mas está entrando, saindo. Seu nariz vai dar um parque de diversão isso aí, uma festa. Ai padre, falei, é assim que funciona. Sua boca então você não quer nem saber. Isso para não falar do lugar do seu corpo aí, que está bem imundo. Mas, toca a fita. Gente, medo é para preservar a vida. Eu estou andando na rua, tem um cara armado, medo. Eu estou no alto, o negócio começa a balançar, medo. Agora, padre, eu morro de medo de não ver o meu filho formar. Eu morro de medo de escuro. Eu morro de medo de aparecer um câncer em mim. Eu morro de medo de morrer de acidente. Gente, isso aí não é uma pessoa normal. É uma pessoa escrava do medo. E isso merece cura interior. Vamos repetir só para a gente guardar. Quais são os 4 sentimentos que a gente precisa ser curados? Sentimento de rejeição, inferioridade, culpa e medo. Tem gente que tem os 4, viu? Os 4. Padre, eu não tenho muito não, mas eu tenho um pouquinho de cada. Então nós vamos passar ao momento que é o terceiro passo, que é a oração. A cura interior, ela não vem por remédio, ela não vem por cirurgia, ela não vem por medicamento, ela só vem por uma via, a via da oração de adoração. É na frente do Santíssimo Sacramento que nós recebemos a cura interior. Meus irmãos, dou para você um conselho, pelo menos até às 10 horas, que é o final da missa da família.
Desliga de quem veio com você. Não fica preocupado com quem está do seu lado, quem está atrás de você. Um dia um cara me falou: rapaz, eu não rezo muito não, porque o pessoal fica olhando para mim. Eu falei: você está se achando, hein, filho? Você está se achando. Todo mundo está louvando, olhando para o Santíssimo, chorando. Você acha que todo mundo está olhando para você? Você está achando que você é um janequino? Cai na real, rapaz. Não está ninguém olhando para você, não. Olha para o Santíssimo. Então a gente não fica preocupado com os outros, não. É o seu momento. O padre, eu vou fazer várias orações fortes. Quem me passou essa oração? O pessoal da Canção Nova. Sabe quem as rezava? Padre Rufus. Chegou para mim semana passada. Vou rezar as 3 aqui. Então, quando você receber aquela oração, é para você a oração. Então, tudo que eu vou falando, que está vivendo, você vai falando: eu renuncio a isso, Jesus. Tira isso da minha vida. Eu recebo a minha cura agora. Isso eu não quero. Está renunciado. Eu sou assim, mas eu não quero. Você tem que ir tomando posse da oração, ir renunciando, ir pegando aquilo que é seu e deixando sair aquilo que não é seu, para você ser curado interiormente, para que no final da nossa oração você saia daqui uma pessoa renovada. Amém? Com o nosso canto, vamos receber o Santíssimo Sacramento. Ele será entronizado no nosso altar, e com o Santíssimo